mais o amor. A reunião a gente pede, inclusive, para chegar um pouco antes, porque é nesse silêncio que a gente fica depois de tomar o passe, nós já começamos a receber aquilo que precisamos. Né? É um momento, então, muito importante que sejamos reunidos. E hoje nós vamos... A nossa aula que ela leu para a gente é Ajuda-te e o céu te ajudará. Reforma íntima, processo de cura definitiva, a busca da perfeição. Isso é o título desse capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois tem, do Livro dos Espíritos, duas perguntas, que é a 662 e a 663, que também são bastante orientativas para a gente, como tudo. Vocês viram que quando foi lida a frase, ela ficou muito pensativa e falando, parece que o Mateus escreveu hoje, ele tinha um senso de infinito, né? Ele era inspirado pelo Mestre, então tudo que foi escrito se aplica hoje, se aplicou ontem e vai se aplicar sempre. É por isso que quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho que ele fala, ajuda-te e o céu te ajudará. E a gente acha, ler esse capítulo, é o capítulo que ele diz assim, olhem os lírios do campo, eles nada fazem e logo estarão com uma vestimenta que é inigualável. Isso é o Pai que provê. Mas ele também, no início desse capítulo, fala para a gente, ajuda-te, trabalha, faz, cresce, que o Pai te ajudará. Mas então, o que quer dizer isso? Parece que é uma contradição? Não, é uma alegoria. Por quê? O lírio também faz o trabalho dele. Ele era semente, ele não ficou como semente. Ele trabalhou, ele buscou uma forma de se irrigar, de comer, de crescer, para ele poder virar aquela linda flor que nos encanta. E é por isso que se diz reforma íntima, processo de cura definitiva. Se não fosse a busca pela reforma íntima, quando nós lêssemos o Livro dos Espíritos, por exemplo, ou o Evangelho, qualquer outro da coleção das mensagens, bastaria uma vez. Entendemos, maravilha, puxa que bom, já sei tudo. Mas para que a gente deve caminhar? Para a reforma íntima. E o que é isso? Né? Na verdade, é a cada momento estarmos melhor, não só para conosco, mas para o nosso entorno. Aonde nós pudermos esticar a mão, nós podemos dar amor, não dar qualquer outro sentimento contrário à lei do amor. Então, quando a gente fala um bom dia carinhoso para alguém, que a gente dá um sorriso para uma outra pessoa, parecem assim pequenas coisas, pequenas atitudes, mas elas fazem a diferença. E, além disso, o que temos que pensar? A cada passo no sentido do amor que nós damos, é o nosso trabalho interior.
E quando ele diz a busca da perfeição, puxa vida, o que nós conhecemos de perfeição é o Mestre Jesus. E a gente vê quanto nós temos que caminhar, né? Mas a busca tem que ser constante, incessante. A gente não pode achar que a distância é algo que pode nos parar, em hipótese alguma. Então, inclusive nessas perguntas aqui, uma delas ele diz assim: eu posso rezar pelos outros? Claro, isso você está fazendo caridade, você está pensando no outro, você está pondo dentro de você o sofrimento do outro para poder mostrar o quanto é importante a sua oração. Agora, às vezes a gente fala, puxa, eu pedi e não deu certo. Rezei tanto pelo outro e nada aconteceu. Como não? O pensamento tem que ser outro. Tem que ser, agradeço, meu Pai, agradeço, Mestre Jesus, porque pequenas coisas foram feitas e eu não notei. Né? Como às vezes, e na outra ele fala assim, eu posso rezar por mim mesmo? Claro que pode. E a gente fala a mesma coisa. Rezei e não deu certo. Será que nós rezamos com um sentido que vale a pena, que é o sentido que vai ser atendido? Que é o quê? Aquele sentido do retorno do amor, o retorno da consolação, o retorno da ajuda. E que tipo de ajuda? Quantas vezes a gente faz uma oração por algum motivo, por nós mesmos, e ficamos aguardando o resultado? Quando passa, a gente vê que teve atitudes que nos levaram, de alguma forma, a alguma realização, alguma melhoria, algum sentimento que nos fez perceber que progredimos, que andamos. Então são inspirações que vêm e nós acabamos nem percebendo. Porque nós queremos uma resposta efetiva. Eu pedi isso, eu quero receber isso. No entanto, quantas coisas no contorno são nos mostradas. Quantos isso nos faz crescer, né? Porque a reforma íntima é realmente um crescimento. Então, quando ele fala, ajuda-te que o céu te ajudará. Faça ao outro aquilo que queres que façam a você. Então, isso que o Mestre falou, que as mais importantes lições deixadas, orientadas pelo Deus Pai, é amar ao Pai acima de tudo. E a outra, amai aos outros como a si mesmo. Então, é nesse momento que a gente cresce e percebe a nossa reforma íntima, quando dá aquela vontade de brigar, de esbravejar por algum motivo, e nós conseguimos nos conter. Então, o nos conter é um passo muito grande. Não é fácil. A gente sabe disso. A gente sabe que o nosso caminho, ele é difícil. Por que que ele é difícil? Porque nós não temos o preparo ainda
nós estamos fazendo a nossa reforma, nós estamos crescendo, nós vamos a cada dia mais aprendendo. Quantas vezes a gente se percebe passando pelas mesmas situações? Isso quer dizer o quê? Que nós não aprendemos ainda. São coisas que depois nos parecem tão fáceis, nos parecem tão viáveis. E nós demoramos, custamos para perceber, para entender. E quando a gente fala assim, nossa, eu tive uma intuição, é o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, que está nos ajudando, nos mostrando um caminho. Quantas vezes nos sentimos sem saída no dia a dia? E aí vem, ajuda-te, que o céu te ajudará. Trabalha, que o retorno virá. Então, quando ele mostra para a gente que os lírios do campo se vestem sem ajuda, mas ele fez o trabalho dele. Então, nós também temos que fazer o nosso trabalho. A gente não pode ficar encostado esperando. Como é que nós vamos lapidar o nosso coração em busca da reforma sem nada fazermos, sem nada cooperarmos com isso? É muito importante que a gente possa perceber. Cada um de nós tem uma missão, tem um aprendizado, tem com que se preocupar. E em sã consciência a gente não percebe. Quando a gente está pensando, mas eu fiz tudo tão certo, e para mim não dá nada certo, dá tudo errado. Será que nós estamos avaliando bem? Será que nós estamos enxergando todos os passos e toda a condição que nós tivemos pelo caminho, toda ajuda, todo amor? Quantas pessoas apareceram ao nosso entorno que nos deram apoio? Apoio até que nem percebemos, que não sentimos, mas elas foram postas para nos ajudarem. Às vezes uma palavra, um sorriso, qualquer manifestação. E manifestações de amor, elas são muito importantes. É por isso que nós também não podemos deixar de fazer isso, deixar de sentir, deixar de enxergar o outro. E sempre assim, faça ao outro aquilo que queres que te faça. Então, isso, quando a gente tem em mente, quando a gente percebe efetivamente o peso dessas palavras, nós vamos mudando. A gente vai percebendo um outro viés no nosso pensamento, no nosso pensar. E aí é por isso a gente lê o Evangelho, fala, poxa, a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, percebe muitas alterações ao longo do tempo e das nossas leituras, porque ele precisa ser muito lido. Como tem a história do Chico Xavier, que o Chico falou para o Emmanuel, que preciso. Ele fala, leia o Livro dos Espíritos. Não é fácil ler. A gente não lê de um dia para outro. Precisa ter compromisso com a leitura. Aí ele voltou
Pronto, Emmanuel, acabei. Leia de novo. Voltou e leu. Eu entendi algumas coisas diferentes mesmo, Emmanuel. Então, leia de novo. Aí o que o Chico percebeu? Que era para ser lido a vida inteira. Porque isso nos leva à transformação. E a gente vai entendendo a nós mesmos. Nós vamos entendendo o nosso crescimento, buscando esse nosso crescimento. E isso é fundamental. Isso é o que diferencia a nossa jornada aqui, nosso crescimento, a luz que emanamos, o amor que a gente tem para dar, o amor que nós conseguimos sentir. E aí a reforma íntima vai tendo o seu impulso, vai tendo a sua melhoria. Nós vamos sentindo paz, nós vamos sentindo amor, nós vamos deixando de ser pessoas irritadas, pessoas que não aceitam, às vezes, falas que nós fazemos muito indelicadas, muito mal feitas. Então, isso tudo vale que nós pensemos, que nós reflitamos profundamente. E a leitura do Evangelho, de toda esses 5 livros que o Kardec transcreveu para a gente, é muito importante. Agora eu vou pedir para que nós fechemos os olhos, para que nós possamos fazer a nossa oração final. Vamos enxergando toda a luz deste mundo, toda a luz do Mestre Jesus, iluminando o nosso planeta e todos os demais planetas iluminados, abençoados por Deus. Que toda forma de vida seja envolvida no amor. Olhando o nosso planeta azul, enxergamos ao entorno dele todas as crianças que aqui estão conosco, dando as mãos no seu entorno. E essa luz de amor que elas refletem para o planeta, podendo sim aplacar dores, transformar espíritos, fazer a luz do Mestre penetrar no coração de cada um. Vamos nesse momento pedindo que a paz seja entre todos nós, que todos aqueles lugares que estão esquecidos da lei do amor sejam envolvidos e comecem a perceber o caminho que devem trilhar. Vamos pensando com amor, com luz, para todos aqueles que estão doentes, que estão privados de sua liberdade, que estão envolvidos em momentos difíceis das suas vidas, que sejam envoltos nessa luz para aceitarem, acharem um caminho, se transformarem. Vamos enxergando agora o nosso país, com seu contorno dourado, o qual ele é guardado pelo anjo Ismael,
que é um preposto do Mestre Jesus para tomar conta do nosso Brasil. E que sabemos e que temos a confiança de que ele será o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E agora vamos pedindo por todos os dirigentes do mundo todo e do nosso país, que sejam abençoados e levados para o melhor, levados a agir sob a luz divina. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. E vamos enxergando agora a nossa morada, iluminando-a com o nosso coração, abençoando todos que lá estejam com a luz do amor, sabendo que ela nos recebe, que ela nos envolve, e isso nos ampara. E agradecemos imensamente por podermos enxergá-la iluminada. Essa mesma luz intensa que iluminamos todo mundo, vamos iluminar os nossos corações, para que possamos ter, sim, dias de recuperação no nosso caminho da reforma íntima, dias de avanço, dias de progresso. E encerramos, junto com o Mestre Jesus, e a sua oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos vem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus.